Boa tarde. Eu resolvi gravar outro vídeo porque foi um vídeo criado pela uma frase que um colega meu mandou. Ele mandou a frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa frase a minha mãe falava direto. Era a boca da minha mãe, era essa frase o tempo inteiro. Quando ela era viva, que eu convivia com ela, né? Então, o capítulo de hoje é o Evangelho Salmos, né? Capítulo 32, 5, versículo 5. Confessai-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Porque eu fiquei refletindo na frase que ele falou, né? Um colega meu, muito amado por mim, que eu gosto muito dele, ele tem um brilho de Deus muito fluente na vida dele, né? Deus é muito vivo na vida dele e ele transmite fé pra gente. E quando nós evangelizávamos junto, não tinha coisa melhor que evangelizar junto com ele. Eu aprendia muito, eu evangelizava também, mas eu ficava prestando mais atenção no que ele falava, porque eu aprendi muito com ele. Aí tem essa frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas só que se nossa consciência não estiver limpa, a nossa consciência vai ser contra nós. Existe culpas na nossa vida que não são nossas, mas que nós arrastamos para cima de nós. Culpas que não são da gente, que a gente traz para cima de nós. Então, quando a gente fala essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência, a nossa própria mente. Nem que não seja culpa nossa, mas se nossa consciência estiver botando aquela culpa para cima da gente, a nossa consciência vai ser contra nós. Se ela já é contra nós, mesmo sem até nas vezes que nós não estamos que nós não somos o culpado, imagine se nós for culpado. A nossa consciência vai falar. A culpa é uma das piores coisas, né, que fala sobre a confessão, né? Confessar ao Senhor Jesus o pecado, né, para Ele perdoar, né? Então, eu falo da culpa, porque a culpa ela é uma das piores armas que vem contra nós, que nos atrapalha, que destrói a nossa vida, que faz nós se sentir mal, se sentir inferior aos outros, às vezes sem ter culpa. Nós se sentimos culpados sem ser culpado. Já aconteceu isso muito na minha vida. Eu já tentei tirar isso da cabeça da minha filha também, que a minha filha se sentia culpada por coisas que ela não era culpada, e ela começava a falar pra mim, eu ficava falando pra ela: filha, isso não é culpa sua, não é culpa sua, não é verdade isso, sua consciência lhe acusando de uma coisa que não é culpa sua. Quando meu esposo me traiu, eu me sentia culpada por ele ter me traído, sendo que foi ele que me traiu. E eu me sentia culpada. Eu era a pessoa mais dedicada do mundo. Eu me dedicava totalmente para ele. A minha vida era para ele e para minha filha. Eu me dedicava 100%, totalmente.
E quando ele me traiu, eu me senti culpada. Eu ficava, ele me culpou por causa que eu ficava criando defeitos que eu nem tinha para justificar por que ele tinha me traído. E aí eu trouxe essa culpa por cima de mim. Então, essa frase não serviu para mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A minha consciência estava me julgando. A minha consciência estava sendo contra mim. E quando eu comecei a entender que era ele que não valorizava o que eu era para ele, quando eu comecei a enxergar, eu parei de querer ser cega para continuar ao lado dele e comecei a enxergar que o rei da destruição do nosso relacionamento era ele. Então, eu me libertei. Eu tive forças para me sair de um casamento que só me fazia mal, que só me colocava para baixo, que só trazia constrangimento para mim, que me fazia eu sentir culpada pela traição dele, sendo que eu não era culpada pela traição dele, porque eu era totalmente dedicada a ele. E nessa frase que o meu amigo mandou para mim, né, na mensagem de WhatsApp, eu fiquei refletindo sobre isso. E em muitas outras ocasiões eu me senti culpada sem ser culpada. Sabe, teve uma vez lá na igreja, eu tava me sentindo menos do que todo mundo. E aí foi num dia da Santa Ceia. E por eu não tinha culpa nenhuma na minha mente. Minha mente estava limpa. Minhas mãos estavam limpas. Mas a minha consciência estava me acusando de coisas que eu não tinha feito. E eu me senti suja. Então eu não aceitei tomar a Santa Ceia. Eu não aceitei. Quando o pastor falou da Santa Ceia, quem fosse tomar com consciência limpa ficasse de pé, e eu fiquei lá sentada, sem eu ter feito nada de errado. Só minha consciência me culpando, e eu aceitei a culpa dela sem eu ser a culpada. Pois é, se nossa consciência é contra nós não temos autoridade com essa frase. Nós não temos autoridade com essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a nossa consciência não estiver limpa, se você não tiver perspectiva da acusação da sua consciência, se essa acusação é verdadeira ou é falsa, você se sente um nada, você se sente um lixo, você se sente menos que os outros. Então, essa reflexão de hoje, a reflexão, né? Então, eu acho que acontece isso na vida de muita gente. Por favor, se você está sendo acusada, se sua consciência está lhe acusando de algo que você sabe que você não fez, que você não é, então não se sinta menos do que ninguém. Aquele dia era para mim ter me levantado e tomado a Santa Ceia junto com os outros. E não só depois, como se eu fosse alguém menos do que eles, do que o pessoal da igreja. Porque as minhas mãos e a minha consciência é limpa e estava limpa. A minha consciência estava me julgando pela coisa que eu não faço, que eu não fiz. E eu me senti suja por isso. Porque eu não tive a perspectiva de dizer: eu não sou culpada disso. Eu não sou culpada disso. Isso é uma mentira. Eu não sou culpada disso. As minhas mãos e a minha consciência está limpa.
Eu vivo para agradar a Deus, eu sou uma mulher de Deus. Nem mentir eu não minto, porque o Espírito Santo me acusa logo se eu chegar a mentir desse tantinho. Se eu chegar a falar mal do outro, se eu chegar a falar mal do outro, a começar a falar mal de alguém, a minha consciência já me acusa logo. O Espírito Santo já me acusa logo. E eu sei que eu não era culpada naquele dia da ceia. E eu fiquei lá sentada, como se eu fosse menos que todos. Então, vou orar. Senhor Jesus, se tiver alguém, meu Pai, se sentindo assim, inferior, por causa da consciência que está falando coisas negativas na mente dela, não permita, meu Deus, que ela se sinta inferior a ninguém, que ela tenha forças para usar essa palavra, essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com a autoridade divina, com a autoridade divina, com a consciência, as mãos dela limpa, para ela se ajoelhar diante do Senhor sem culpa, se ajoelhar por gratidão, porque sabe que o Senhor é piedoso com a gente, porque sabe que o Senhor nos deu mais um dia de vida, porque sabe que o Senhor não deixou nós passar fome nem sede, porque sabe que o Senhor nos sustenta, nos fortalece, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, nos livra todos os dias, nos protege todos os dias. Então, meu Pai, que nós também seja grato pelas nossas famílias, estão vivos, estão com saúde, ter o que comer. Ser grato por tudo. Se ajoelhar a Deus por gratidão e não por culpa de coisas que nós nem temos. Só a nossa consciência que nos acusa. Então, que nós sejamos fortes e teremos nós percebemos que o que a consciência está nos acusando não é real. E a gente tire a culpa dentro de nós, se ajoelhe a Deus, se ajoelhe para Deus, para agradecer. Toda hora, todo minuto, quanto for preciso. E pedir proteção e livramento. Agradecer por ter nos livrado e nos protegido, nos sustentado até aqui. E que continue nos protegendo, nos livrando e nos sustentando até mais longe. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, não escolhemos quem vai nos ferir, mas escolhemos quem nós vamos ferir. Amém? Beijo. Espero que esse vídeo venha edificar a vida de vocês. E muito obrigada pelos que visualizam, pelos que se inscrevem, pelos que clicam no gostei, viu? Beijo, que Deus abençoe a todos e até outro vídeo.